Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar a nossa aula sobre radicais, aprendendo agora a simplificar os radicais, tá? A gente vai usar as propriedades que a gente aprendeu para simplificar, ou seja, escrever de forma mais simples os radicais, tá? Aí a gente tem lá na página 41 do livro de vocês algumas explicações e exemplos que eu vou tentar explicar para vocês, tá? Vamos lá. A gente tem o seguinte, ó, observe as seguintes expressões. A raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7, a gente pode separar em duas raízes quadradas, né? Usando uma propriedade que a gente já aprendeu. Então, a gente separa em duas raízes, ó, duas raízes quadradas. A raiz quadrada de 5 ao quadrado e a raiz quadrada de 7. O que acontece aqui? Acontece que a gente usa mais uma propriedade, que é aquela que a gente simplifica o quadrado com o índice da raiz. Cortando esse quadrado com o índice da raiz, a gente fica com o 5 lá fora, ó. E a raiz quadrada de 7, como não tem o quadrado ali no radicando, a gente não pode cortar. Ficando, então, 5 vezes a raiz de 7 e a gente representa por 5 raiz de 7, certo? Então, a gente resume da seguinte maneira. Quando a gente tem lá dentro da raiz um número que está elevado ao mesmo número que é o índice, olha só, aqui o índice é 2, não aparece porque é 2. E aqui dentro eu tenho um número que tem o quadrado, esse número vai sair de dentro da raiz. Então, eu digo assim, para a gente sempre se lembrar. Esse 2 que está no expoente ali, a gente diz que é a chave da casa. A casa é a raiz, é uma casinha. E a fechadura é o mesmo número que está ali, né? Que é 2. Para poder sair de dentro dessa casa, esse 5 tem que colocar a chave na fechadura e sair. Então, ele colocou o 2, conseguiu abrir a porta e saiu. Por isso que ele ficou lá fora. O 7, ele não tinha chave. A chave é o 2, né? Ele não tinha chave, então ele ficou lá dentro da casa. Então, ficou 5 raiz de 7. Olha o segundo exemplo aqui. Aqui, ó, a fechadura tem um 3, né? Então, para poder sair de dentro dessa casinha, quem tiver o 3 vai sair. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Quem é que vai sair? Ele transforma todo mundo em casinhas separadas, né? Pode fazer isso ou pode fazer direto, tá? Direto é mais fácil. Ele coloca cada um dentro de uma casinha separada, com chaves iguais. Esse vai conseguir sair da casa, esse vai conseguir sair da casa, mas esse não vai conseguir sair da casa, né? Então, ficou a raiz cúbica de 2, vezes o 3 que saiu e vezes o 7 que saiu, né? Ó, saiu de dentro da casa. Esses números que ficaram aqui fora, eles vão se multiplicar. 3 vezes 7, 21. Então, vai ficar 21 raiz cúbica de 2. Esse foi o exemplo, tá? 2 exemplos. Então, das duas, uma. Ou a gente separa cada um deles e depois tira para fora aqueles que já tem o expoente igual ao índice, ou a gente já faz direto aqui, ó. Quem é que tem o expoente, a chave para sair da casa? Esse e esse. Então, o 3 vezes 7 já sai como 21, raiz cúbica de 2, o 2 não sai porque ele não tem a chave, certo? Aqui diz assim, se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, o que é isso? O expoente e o índice do radical. Então, se um deles ou mais do que um tiverem esse índice igual àquele lá, o que acontece? De acordo com a propriedade, aquela propriedade que a gente pode cortar, né? Esses fatores podem ser extraídos do radicando. Em alguns casos, o expoente do radicando é maior que o índice do radical. Procura-se, então, fazer transformações convenientes no radicando, como você pode ver nas expressões a seguir. Ó, aqui a gente tem a raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. Como a chave dessa casa é um 2 e ele está no expoente 3, a gente pode separar esse 3 como 2 e 1, né? 10 na 2, 10 na 1. Não aparece esse 1, né? Porque o expoente 1 não precisa aparecer. Continuando. E aí, a gente vai poder cortar esse 2 com esse 2, ó. E vai ficar 10 raiz de 10.
porque o cara que tem quadrado posso cortar com índice 2, o cara que não tem eu não posso, certo? Aqui eu tenho raiz cúbica de 2 na sétima. O 7, ele cabe 3, 3 e 1, né? 3 mais 3 mais 1. Então, eu separo em multiplicação aqui, ó. Esse aqui vai poder sair, esse aqui vai poder sair, esse não vai poder sair. Então, o que vai acontecer? Ó, ele separou em 3 casinhas de chave 3. Esses dois podem sair e esse que não tem a chave não pode sair. Multiplica 2 vezes 2, que deu 4, para poder sair. Aqui esse exemplo é raiz quadrada, o 2 é ao cubo e o 5 é na quarta potência. Para poder tirar alguém de dentro da raiz, eu tenho que ter expoente 2. Então, esse 2 ao cubo eu vou transformar em 2 na 2 vezes 2. Esse 5 na quarta eu vou transformar em 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Isso tudo vocês têm que lembrar das propriedades das potências, porque assim, ó, na multiplicação, lembra que soma os expoentes? Então, se eu fizer 2 vezes 2 na 2 vezes 2 na 1, somando esses 2 dá 2 na 3, que é o cara que tem lá, ó. É isso que a gente está fazendo, a gente está separando. E aí eu posso cortar, ó, esse aqui vai poder sair, esse aqui vai poder sair, esse aqui vai poder sair. Quem saiu? Saiu o 2, o 5 e o 5. O 2 não saiu de dentro, sobrou um 2 lá. Então, eu fiquei com 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 50. E esse, raiz de 2. 50 raiz de 2 é o resultado, certo? Há situações, porém, em que temos necessidade de fazer uma fatoração do radicando antes de realizar a extração dos fatores. Acompanhe algumas dessas situações. E vamos aos exemplos, então. Simplificar a expressão raiz quadrada de 75. Agora eu vou fazer para vocês esse exemplo. Vamos simplificar a expressão raiz quadrada de 75. O 75, ele não está fatorado. Vamos, portanto, fatorar o 75. Vou pegar aqui o 75 e vou fazer a fatoração dele. O 75 dá para dividir por 3, né? Se a gente dividir o 75 por 3, dá quanto? Dá 25. O 25 não dá por 3, dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E o 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Ou seja, eu posso escrever o 75 e já que a minha raiz é quadrada, eu estou querendo de 2 em 2. Então, eu vou pegando aqueles que são iguais para poder sair de dentro da raiz. Então, eu vou escrever essa minha raiz como raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vou fazer igual está no livro. Se vocês quiserem pular essa parte, vocês podem fazer direto. Aqui, eu vou separar em duas raízes de mesmo índice de 5 ao quadrado. E vou simplificar esse aqui, que pode sair de dentro da raiz. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 3. 5 raiz de 3 é a raiz de 75 simplificada. Ela está escrita em forma mais simples, certo? Vamos ao próximo, que é 2. Qual é a forma mais simples possível de expressar da expressão raiz cúbica de 162. Vamos lá. A raiz cúbica de 162. Eu vou fatorar o 162. 162 dá por 2, dá 81. O 81 não é par, dá por 3 e dá 27. O 27 dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Como a raiz é quadrada, eu vou pegar esses números de cúbica, desculpem, ó, a cúbica raiz, eu tenho que pegar de 3 em 3. Eu vou escolhendo primeiro os que são iguais de 3 em 3. Então, tá aqui, ó, 3 ao cubo vezes 3 vezes 2. Por quê? Porque eu quero saber quem é que consegue sair lá de dentro daquela raiz cúbica. Então, eu quero saber como que eu posso agrupar esses números de 3 em 3 para poder tirar alguém lá de dentro. Quem não tem 3 no expoente não vai conseguir sair. Certo? Quem é que vai sair daqui? Vai sair o 3. Esse 2 e esse 3 que não tem a chave não vão poder sair.
Então, vai ficar 3 raiz de... Para não escrever de novo 2 vezes o 3, eu só posso escrever direto 6, que é 2 vezes 3. Essa é a forma mais simples de escrever a raiz cúbica de 162. Vamos a exemplo número 3. O exemplo número 3 tem um errinho no livro, tá? Diz assim, ó, sabendo que x e y são números reais positivos, simplifique a expressão 2/5 de raiz quadrada de 50x 3y. Esse expoente que está assim no nosso livro, ó, tem que arrumar e escrever assim, ó. Esse y não é expoente, esse y está do lado multiplicando o x ao cubo, tá? A raiz aqui, ela é quadrada. Então, para tirar alguém de dentro dessa raiz quadrada, eu vou ter que separar em quadrados. Então, eu vou fatorar o 50 para começar. Vamos fatorar o 50, que dá por 2, e dá 25, que dá por 5, e dá 5, que dá por 5, e dá 1. Então, o 50, eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 2, ou 2 vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Esse 2/5 aqui a gente não se preocupa, porque ele não está dentro da raiz. Esse x ao cubo, como é que eu posso escrever para poder tirar ele de dentro da raiz quadrada? Eu vou escrever o x ao cubo como x ao quadrado vezes x, porque, né, a gente soma os expoentes aqui, fica 3. E desse jeito vai sair um x quadrado de lá. O y eu só vou repetir, porque não tem quadrado. 2/5 eu só vou repetir por enquanto. Então, vai ficar assim, 2/5 vezes a raiz. O 50 eu vou escrever como 5 ao quadrado vezes 2. E o x ao cubo eu vou escrever como x ao quadrado vezes x. E o y eu vou escrever como y. Ficou curta essa raiz, vou ter que puxar um pouquinho para cá. Certo? Agora, vamos tirar de dentro da raiz o que sai. O 2/5 continuou 2/5. O 5 ao quadrado saiu, que tinha chave. O 2 ficou. O x ao quadrado saiu. E não esqueçam que quando ele sai, ele deixa a chave na fechadura e sai sem a chave. O 5 também, ó, não sai 5 ao quadrado, sai o 5. O x ao quadrado não sai com a chave, ele deixa a chave e sai. 5x. Mais alguém saiu? Não. Então, vamos colocar dentro da raiz quadrada quem ficou. Ficou o 2, ficou o x, ficou o y. Certo? Agora, a gente vai arrumar o que dá para arrumar aqui. Esse 5 e esse 5 a gente consegue simplificar, porque se a gente for multiplicar, vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5, 2. Então, a gente já pode simplificar aqui, né? E vai ficar 2x raiz quadrada de 2xy. Essa é a forma simplificada, tá? De escrever essa expressão aí. O livro, ele resolve certinho, tá? Ele só trouxe mesmo esse erro ali na hora da digitação, errou, botou no expoente, mas não é, tá? Vamos então ao último exemplo. Se L é a medida do lado de um quadrado, sua área é dada por A igual a L quadrado. Calcular a medida L do lado de um terreno quadrado que tem 700 metros quadrados de área, considerando a raiz de 7 aproximadamente 2,65. Então, vamos supor que eu tenha lá um quadrado e ele me disse que a área desse quadrado é 700 metros quadrados. Eu sei que esse quadrado tem L e L de lado, pois todos os lados do quadrado são iguais. E ele me diz também, no enunciado, que a fórmula da área, ó, a área me dá como sendo o lado vezes o lado. Então, se eu tenho o valor da área, que é 700, isso vai dar L ao quadrado. Para a gente extrair esse quadrado do lado de cá, a gente precisa elevar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Vai ficar a raiz quadrada de 700 igual a raiz quadrada de L ao quadrado. Agora, esse lado eu vou fatorar
E esse lado eu posso simplificar. Então, eu fiquei com raiz quadrada de 700 é igual a L. Daí, a gente já viu, há um tempinho atrás, em sala de aula, que quando termina em 2 zeros, a gente pode transformar em 100 vezes alguma coisa, né? Então, a raiz de 700 é a mesma coisa que a raiz de 7 vezes o 100, não é? É ou não é? 7 vezes o 100? É. E qual é a raiz quadrada de 100? Não é 10? Então, aqui eu tenho raiz quadrada. Eu posso fazer raiz de 7 vezes a raiz de 100. Quem é que a raiz de 100 é 10. Então, eu fiquei com raiz de 7 vezes 10. Ou seja, o lado do meu quadrado é 10 raiz de 7 metros. E quanto é a raiz de 7? É 2,65. Então, é só multiplicar 10 por 2,65, porque ele me dá o valor da raiz de 7 no enunciado. Isso vai dar 26,5 metros. É isso que mede o lado do quadrado. Ah, não entendi, professora, é muito complicada essa história de transformar os 700 em 7 vezes 100. Bom, não tem problema. Pega os 700 e fatora, do mesmo jeito que fez com os outros números lá em cima. Vai dar por 2, metade de 700. Vai dar por 2, 175. Depois, por 175 dá por 7, 8, dá por 5. Vamos dividir o 175 por 5. 5 vezes 3, 15. Ó, deu 5, deu 0, deu 35, ó. Que dá por 5 e dá 7, que dá por 7 e dá 1. Ó, do mesmo jeito a gente consegue os 700, ó. Aí a gente, ao invés de escrever a raiz de 700 como raiz de 7 vezes 100, a gente escreve a raiz de 700 como a raiz de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ó, de 2 em 2, ó, vezes 7. E aí, quem é que sai da raiz? O 2 e o 5, ó, que tem quadrados. Sai o 2 e sai o 5, e o 7 não sai. Que vai dar o mesmo resultado que lá, ó, 10 raiz de 7. Certo? Aí é só substituir aqui. Daqui pra frente é a mesma coisa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta o vídeo, dá mais uma olhadinha, tá? A Pro tá de plantão toda terça-feira pelo WhatsApp, pode me chamar. E caso não consiga pelo WhatsApp, tá? Pode deixar recado no Classroom que a Pro responde assim que puder. Beijos, até o próximo vídeo.